Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso Cine Debate da Associação Paulista de Medicina, um programa que nós fazemos desde 1997, 25 anos em junho próximo. São mais de 200 edições, cerca de 100 convidados, debatedores. E faz parte agora da comemoração, celebração dos 90 anos da Associação Paulista de Medicina, que tem um compromisso de zelar pelo bem-estar, da informação ao público, promove ações culturais que interligam médicos à população em geral. E neste ano afetado pela pandemia, nós ainda estamos aqui online, né? Mas somando esforços para conseguir voltar aí as atividades presenciais com programação cultural de qualidade. Hoje nós vamos debater um filme mexicano muito interessante. Eu vou falar pouco do filme, porque os meus debatedores com certeza falarão bem e melhor do que eu posso falar agora. E vou chamar, então, os nossos dois debatedores, o doutor Ezequiel José Gordon, que é psiquiatra, psicanalista, atua no consultório e no Hospital 9 de Julho, onde ele criou, para o meu orgulho, um filhote do nosso Cine Debate, que é o Cine 9. Depois você fala sobre o Cine 9, Ezequiel. E foi também professor da cadeira de Psicologia Médica, fizemos parte da mesma equipe na Faculdade de Medicina da USP. E também teremos um profissional da área, né, de cinema, o Renzo Rinaldo Mora, que é autor de 5 livros, sendo 2 aí de biografia do Frank Sinatra, filmes sobre cinema, que é escritor, roteirista, crítico de cinema, articulista em diversas revistas brasileiras como a VIP, além da participação em programas como Cultura Pop Brasileira da Warner. Escreveu para a Playboy e foi professor de comunicação na FAP. Ele escreveu um livro especificamente sobre o filme Casablanca, que foi o que possibilitou que nós o conhecêssemos e pudéssemos ter a oportunidade e a honra de... Vou passar a palavra primeiro para o doutor Ezequiel. Ezequiel, temos aí 15 minutos, 10, 15 minutos para a tua fala. Se você estiver passando, eu vou fazer um gestinho assim e você já entende bem do que estamos falando, tá bom? Vamos lá, Ezequiel, fique à vontade, a casa é sua. Um abraço. Eu queria cumprimentar a todos que estão ouvindo, ao Renzo, meu companheiro hoje aqui na mesa, e ao Wimmer, companheiro de tanto tempo, e me propicia essa possibilidade de vir debater um filme com vocês. Eu fiquei assim eu assisti muitas vezes esse filme e fiquei pensando como debater. Então eu achei que era interessante, talvez, trabalhar o filme como se trabalha a preparação de um prato de comida. Mas para isso eu fui um menino criado diferente da Tita, que foi criada na cozinha. Eu fui um menino criado na rua, no futebol, na escola, né? E eu não tenho muito jeito para a questão da cozinha, mas eu tive muita vontade, então, de ver, e fui ajudado nesse sentido pela minha companheira Jo e por um amigão, o Sérgio Bahia, que talvez esteja assistindo aí, que me deram um roteiro de quais são as etapas da preparação da refeição. Eu tenho um certo temor de repetir um pouco a Rosalva no filme, que, ao querer preparar uma refeição, foi um desastre, né? A mãe ainda veio salvá-la, dizendo: olha, para quem foi a primeira vez, até que está bom. E o marido, Pedro, diz: para a primeira vez, até que está bom. E os outros comensais não há nada a falar. Então, a partir dos comentários que o público fizer, eu vou saber se eu fui uma Rosalva nesse momento aqui, né? De fazer uma péssima refeição. Mas eu aprendi que, primeiro, para fazer uma refeição, quem vem?
E quem vem são os seguidores e os neófitos, seguidores do Cine Debate, público interessado na troca de ideias a respeito de uma obra de arte. Segundo passo, o que fazer? O que eles podem gostar, né? Eu penso que a gente deve usar a imaginação e tentar alcançar esse feito, né, de agradar os comensais, ou o público do Cine Debate. Escolher os ingredientes, eu achei que é buscando nos personagens características relevantes que levem à decifração do enredo. Escolher os utensílios. Nesse caso, para mim, foi pensar no contexto no qual esse filme ocorre, na época, né? Temperos. Temperos são os pequenos detalhes do filme que, ao serem apontados, trazem um sabor e um aroma único e especial no filme. Colocar-se lá dentro da comida, entregar-se na execução. Posso dizer que sim, isso eu fiz porque eu trabalhei bastante, né? Como a Tita, que ela aqui foram as emoções e o suor, né? Parte do meu corpo aí no debate do filme foi o suor. A harmonização do prato, colorindo do debate. Vamos desfrutar. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho do contexto onde o filme se passa. Tem a história do México, um período colonial que vai de 30 anos, onde surge, em função da colonização espanhola, um novo tipo de grupo, de classe, que é o mestiço. O mestiço seria uma classe intermediária entre os brancos e os índios, né? Eu acho que é interessante fazer essa assinalação, que nós teremos um mestiço aí no filme. A cristianização e a aculturação dos povos naturais. Isso tudo foi criado no período colonial. Aí veio a Guerra da Independência, e é muito interessante que, na Guerra da Independência, já houve a abolição da escravatura no México. Depois da Guerra da Independência, a guerra com os Estados Unidos. É muito interessante porque, como água e chocolate, foram duas tendências muito, muito estranhas. Houve uma guerra, os Estados Unidos venceu a guerra, chegou a ocupar a capital do México, e com isso ele ganhou 50% do território do México, inclusive comprando algumas terras, outras pela guerra mesmo. E nós estamos justamente nesta região do Texas e de um estado chamado Coahuila, que era um estado único. Coahuila ficou com o México e o Texas com os Estados Unidos. E acontece que os americanos, naquela época, eles estavam movidos, talvez até hoje, né, sejam, pelas doutrinas Monroe, que é a América para os americanos, para evitar que qualquer outro Estado europeu viesse colonizar, e uma doutrina chamada do Destino Manifesto, onde os colonizadores americanos deveriam expandir pela América do Norte o povo americano eleito por Deus para civilizar o continente. Era uma virtude especial do povo e as suas instituições era redimir e refazer o Oeste, a imagem da América agrária e o destino irresistível para conquistar esse dever essencial. O que significa isso? Significa que, quando os Estados Unidos ganham metade do território mexicano, cria-se um problema. Nós estamos às vésperas da Guerra da Secessão, esses estados vindos do México não têm mais escravidão, e esses americanos, com a sua doutrina e com aquela a religiosidade protestante, confrontando-se com um país onde havia mistura, onde havia um outro tipo de religiosidade que, inclusive, era contestado, o cristianismo, o catolicismo era contestado no sentido de separar-se religião do Estado.
E nesse caldo nós estamos. Depois da Guerra dos Estados Unidos, vem um período de guerras internas, inclusive com a Revolução Mexicana de 1910 a 1920, onde temos, entre outras figuras, o Emílio Zapata e o Pancho Villa, e nós vamos ver que vários dos soldados aí do filme eram vilistas. Então, esse é um contexto geral onde está mergulhada essa história. Primeiro, alguns itens temáticos que eu me propus colocar. O primeiro é fronteiras. A fronteira da água com o chocolate, a fronteira dos Estados Unidos com o México. Não é à toa que o rancho da família era na fronteira era no México, na fronteira com os Estados Unidos. E com essas diferenças que eu acabei de citar, a fronteira entre a ciência e a sabedoria popular, que nós vimos, quem assistiu o filme prestou atenção, como a sabedoria popular se misturava com a ciência. Nós temos, por exemplo, as cenas da descoberta do fósforo, a ciência, e digamos, o mito da caixa de fósforo que está dentro de nós. Nós temos a fala da Nátia, né, da Inácia, que diz que só a panela sabe o ponto de fervura do caldo, mas que seria uma coisa mais científica, mas eu, Nátia, adivinho o seu ponto de fervura, Tita, quando a Tita está extremamente magoada com o casamento do seu amado com a sua irmã. Como cuidar das queimaduras de Pedro? Então, ali vinha a sabedoria da Nátia e da Índia Kickapoo, Luz do Amanhecer, a avó do médico John, e a habilidade científica da Tita de poder curar as feridas, as queimaduras do nosso Pedro. Depois, tem uma questão do determinismo. Pode-se escapar a um destino traçado? Né? A Tita, criada na cozinha, não se casará, cuidará da mãe até a morte. Será que ela pode escapar? Será que nós podemos escapar de um destino assim nos dado? Me faz lembrar um pouco a lenda do Édipo, rapidamente, que o pai do Édipo foi saber qual seria o destino nos oráculos, qual seria o destino do seu filho, e ele soube que o destino que o filho o mataria e acabaria ficando com a mãe, né? Casando-se com a própria mãe. Ele, desesperado, não querendo esse destino, manda matar o Édipo, mas o matador do Édipo, ao invés de matá-lo, leva ele para muito distante de Tebas e o coloca numa família que pede que nunca diga da origem do rapaz. O rapaz, com 18 anos, também procura o oráculo e fica sabendo que o destino dele é horrível. Ele vai matar o pai e vai estar com a mãe, coabitar com a mãe. Então, o que ele faz? Ele foge dali pensando que aqueles são os pais e acaba indo lá para Tebas. No caminho, teve um confronto com um sujeito, matou o sujeito e era o pai dele. E lá em Tebas ele decifra a esfinge e, como prêmio, recebe a viúva, rainha de Tebas, para ser esposo dela, portanto, acaba dormindo com a mãe. Então, não conseguiu fugir do determinismo. Será que Tita poderia fugir? Qual o sentido dos acontecimentos? As coisas vêm de dentro para fora ou de fora para dentro? A Tita, ela chorava dentro da barriga da mãe, enquanto a mãe picava a cebola. Quer dizer, o choro da Tita origina-se da cebola picada que faz chorar, de fora para dentro. O olhar ardente de Pedro e o leite nos virginais seios de Tita. Ou seja, o olhar ardente de Pedro faz com que os seios de Tita brote deles leite que vai alimentar o filho deles.
do filho do Pedro. O efeito da comida da Tita. A comida coloca dentro do corpo das pessoas coisas que vão ter efeitos. Por exemplo, no corpo da Rosaura, né? Como ela passa muito mal e acaba até falecendo dessa indisposição intestinal. A Rosaura quer dar o nome da criança que ela tem, da filha, de Tita, porque ela diz, nasceu no sofrimento como você, Tita, minha irmã, viverá na cozinha como você viveu e não se casará para cuidar de mim até a minha morte. São coisas que vêm de fora para dentro. A comida é muito interessante, as comidas que a Tita faz, e tem parte da mente dela e parte do corpo, as emoções pelas quais ela é possuída, e o corpo dela está dentro da comida. Nas lágrimas que ela chora quando está muito triste, lá no primeiro prato que nós vemos que ela faz, o sangue da ferida que ela tem quando recebe as rosas de Pedro para fazer aquele prato voluptuoso, né? E, se você se lembra da primeira cena, quando ela nasceu, toda aquela água se transformou, depois de seca, ficou sendo o sal que cozinhava por muito tempo aquelas comidas. Tudo produto do corpo da nossa Tita. Eu tentei imitar a Tita aqui, fazendo a história com o meu suor e com as minhas emoções, de trazer para vocês esses meus comentários. As histórias que se contam, tem o real, tem o fantástico, tem o sobrenatural, né? Coisas que me faz lembrar o Chicó, né? Aquele personagem que diz, olha, não sei como é que pode, não tem explicação, mas é assim que aconteceu, quando ele conta histórias maravilhosas. E aí acontece a mesma coisa. Então, as várias, por exemplo, narrativas do rapto da Gertrudes. Quer dizer, quando a mãe fala, o que está acontecendo aqui? A Tita diz, não, é que vieram os federais e puseram fogo aqui e raptaram a Gertrudes. Nós sabemos que a história não foi bem essa. A Gertrudes conseguiu sair daquele lugar opressor e foi, né? Foi embora com o homem que ela se apaixonou. Então, as várias histórias, por exemplo, Pedro conversando com Deus. Que história que ele vai contar para Deus? Vai contar, olha, eu não tô traindo a Tita com a Rosaura. Eu estou traindo a Tita, não é nada de volúpia, não é nada de prazer, eu estou traindo a Tita com você, meu senhor. Eu quero trazer um filho, um servidor futuro. Cada um conta a história do jeito que quer, né? Um filho a seu serviço. Acho muito interessante que as figuras masculinas... Esse filme é um filme feminino. Esse filme é um filme feminino. As figuras masculinas são figuras absolutamente frágeis e as mulheres são resilientes, fortes e resilientes. Os homens, né? O pai da Tita falece após a notícia de que foi traído. O bebê Roberto, filho de Pedro e da Rosaura, morre de desnutrição e desidratação ao ser afastado de Tita, não consegui comer nada. O Pedro obedece a todas as determinações da Helena. O ordenança revolucionário treme diante da generala, né? Gertrudes. Todos os homens aí, todos não, o médico escapa um pouco disso, algum outro também escapa, mas o homem, os principais papéis masculinos são frágeis, né? As mulheres não. A Tita, que é criada sem pai e sem leite, logo desde a infância. A Helena, que coloca que ela não precisa de homens para cuidar do sítio, né? E não tem mínimo medo de risco de bandoleiros, né? Pior é você não ter um pouco de água para beber logo depois que comer pimenta. Uma mulher forte, né? A Chancha, a menina lá que foi estuprada e se reestrutura e mantém sua alegria, humor e solidariedade intactos. São figuras femininas fortes, né?
a questão das projeções e das identificações, né? A Tita chora na morte da mãe. Não chora pela perda da mãe. Chora porque ela se identifica, ela vê na mãe uma mulher que também sofreu de um amor impossível, como ela, Tita. Então, a identificação. E a projeção, quando Pedro, por exemplo, diz para Tita que ela não leva em consideração o sacrifício que eu fiz de estar vivendo ao lado da mulher amada sem poder tocá-la, alguma coisa, enquanto que a Tita fala, mas eu tinha preferido que você me raptasse ao invés de fazer isso daí. Quem sofreu fui eu, né? A questão da culpa. Quando morre a mãe fisicamente, a mãe a Helena, não há sossego para a Tita. Ela mantém-se culpada por estar perto do marido da irmã, desejando e tal. Quando ela consegue falar, eu te odeio, mãe, você é que tem que ir embora, aí sim ela muda o jogo. Ela se livra até daquela falsa gravidez que ela tinha, a gente chama de pseudociese, que essa gravidez mantinha ela presa à culpa, porque agora vai se ver o quanto que eu estou traindo a moral e os costumes, né? E mesmo quando ela, no começo do filme, ela nunca teve a pele machucada, mas teve um momento em que ela fugia, porque quando ela sentia desejo ao Pedro, ela acha que nem as comidas que ela fazia iam estourar bolhas no rosto dela e ela ficaria exposta, né? Enfim, a questão da submissão e da desqualificação. A Helena fala para a Tita após um protesto. Ela diz, a Tita diz, mas eu não acho justo isso, né? E a Helena diz, você não acha nada. Não vai ser você a primeira, isso é uma tradição de família, você não acha nada. Desqualifica e a Tita fica submetida o tempo todo a essa mãe. Também tem a questão da cognição e dos afetos. Quando Pedro diz para Tita, não tem tempo para você. O amor não se pensa, ou a gente sente ou não sente. Então, diga logo de uma vez. A história do mulato, eu acho muito interessante o mulato, porque a Gertrudes é filha do mulato. Gertrudes é a mais bem-sucedida, no meu modo de entender, das três irmãs, né? Ela com seu ritmo próprio, com a sua malevolência. O fato é que, para mim, tem uma indicação de que a mistura gera o que há de melhor. E, finalmente, aqui uma questão da escatologia. É uma coisa mais filosófica. Hoje saiu na Folha de São Paulo, na página inicial da Folha de São Paulo, a fotografia do buraco negro. No filme, a Tita, quando ela está muito mortificada, a narradora diz, se ela soubesse que existe um buraco negro, ela saberia que tem um buraco negro dentro dela. O que era esse buraco negro? O buraco negro é um buraco que vai sugando todas as energias, vai tirando a luz de tudo, vai engolindo tudo isso. Esse é o buraco negro. Então, ela sentia um frio infinito, ela vem e tricota uma grinalda para um casamento que ela espera, mas que sabe que nunca se dará, e que não a aquece e servirá só no fim de uma mortalha ígnea, né? E o contraponto do buraco negro é o túnel de luz esplendoroso. Tem a mesma forma do buraco negro, mas ele é escuro no entorno, mas ele é de uma claridade impressionante. É o túnel de luz esplendorosa, túnel que mostra o caminho que foi esquecido, que a gente esquece ao nascer, e que nos chama de volta à nossa perdida origem divina. Então, tem a ideia de que vai ser um renascer, vai ser um nascer do outro lado, que esse amor entre Pedro e Tita,
foi num determinado momento que acendeu todos os fogos e que eles, então, encontram esse esplendor, é um renascimento para uma outra vida, para um retorno ao divino, de alguma maneira. Eu saí correndo aqui porque eu achava que tinha 20 minutos e, na verdade, eram 10, né, Vida? Então, aí eu saí correndo, mas coloquei um montão de coisa aí que seria útil para discussão. E eu agradeço a atenção. Obrigado. Beleza, beleza, Ezequiel. Parabéns pela fala. Parabéns, muita coisa interessante. Tenho certeza que o público vai adorar. Muito bem. Temos aqui a Antônia Vital dizendo: caramba, estou apaixonada por esse debate. Quem sabe ela possa fazer uma pizza. Algo assim para a gente. Beleza, muito bem. Vamos lá, Renzo, fica à vontade. Casa é sua. Beleza, Sérgio? Bom, em primeiro lugar, doutor Weber, doutor Ezequiel, estou profundamente honrado. É a segunda vez que eu participo desse debate. Para mim é uma honra infinita. A análise do doutor Ezequiel foi tão completa que tem muito pouca coisa para se acrescentar, mas eu vou pegar carona, obviamente, na análise dele, que foi brilhante. De fato, como ele falou, trata-se de uma narrativa feminina. Vamos lembrar que antes do filme houve a novela, o livro assinado pela Laura Esquivel. E a Laura Esquivel, não por coincidência, é esposa do diretor, do Alfonso Arau. Isso acho que explica a capacidade do diretor, do Alfonso, de impregnar o filme com essa visão feminina. De fato, a colocação do Dr. Ezequiel faz todo sentido. Ele é um filme feminino, os protagonistas masculinos eles são meramente escadas para os personagens femininos que dominam a narrativa. Entrando um pouco no campo dos senhores, tendo a ousadia de entrar no campo aqui da psicologia, eu diria que ele é um filme sobre a sublimação. Ele é um filme, no caso da Tita, está muito claro que ela sublima o amor pecaminoso, já que o Pedro é casado com a irmã dela, ela sublima esse amor por meio da gastronomia. A história ela lembra um pouco a história da Cinderela, se a gente parar para pensar. Um crítico, inclusive, diz que o filme era exatamente isso. O feminino e a gastronomia dominam a narrativa. É interessante, inclusive, a partir do nome, como água para chocolate. Eu estudando, debatendo com os senhores, eu descobri que no México, ao contrário dos Estados Unidos e do Brasil, o chocolate é feito com água e não com leite. E existe uma gíria que é tipicamente mexicana, e quando você diz que uma pessoa está como água para chocolate, é uma pessoa que está muito excitada sexualmente. Então, daí vem o título como água para chocolate. É interessante a relação da Helena com a Tita, da mãe com a filha. E ela tem um ódio, tudo que a filha faz dá errado, ela penteia a mãe errado, ela não consegue fazer pratos adequados para a mãe tem uma postura crítica o tempo todo em relação à Tita, a ponto, inclusive, de sacrificar a vida dela, dizendo o seguinte: você não tem vida própria, a tua vida depende de cuidar da minha vida. De onde é que vem esse ódio? Possivelmente ele tem duas matrizes, quer dizer, de alguma forma a Tita mata o marido dela. É quando ele fica sabendo que a filha não é dele que ele tem um ataque cardíaco e morre. E talvez a Tita lembre exatamente o mulato que é o amante dela. Outros críticos que eu estudei para falar sobre o filme, eles falam em alguma coisa como um canibalismo mítico. E eles descrevem esse canibalismo mítico como sendo o fato da comida da Tita ser combinada com os seus fluidos. Então, quando ela chora sobre a massa, o choro dela combinado com a alimentação provoca uma tristeza, uma melancolia brutal nas pessoas. Quando ela combina isso com as pétalas de rosa que ela tocou para servir as codornas, isso cria uma excitação em todas as pessoas
a ponto da irmã dela ter que tomar um banho e acaba tão excitada que ela consegue colocar fogo no recinto no qual ela toma banho. E é esse fogo que a leva para os braços de um dos revolucionários. A gente, afinal de contas, está falando do período de 1910, quando ocorre a Revolução Mexicana, e a Gertrudes ela coloca fogo e foge nua para os braços de um dos revolucionários. O Pedro casa com a Rosaura, o que repete a história da Cinderela. A gente costuma falar, quando a gente estuda roteiros, que basicamente só existem 7 histórias, existem 7 caminhos de histórias. Todos os filmes, toda a literatura, tudo que nós vimos tem matriz nessas 7 histórias e, portanto, essas repetições criativas de alguns temas, e o tema da Cinderela aqui, que não começa por Disney, que vem de uma história ancestral e que depois é transformado no desenho animado, está lá repetido. Quer dizer, você tem a presença das 3 irmãs e uma delas, justamente a mais bonita, a mais sensível, é discriminada pela mãe. Alguns críticos eles apontaram, por outro lado, que o filme ele de alguma forma termina punindo a Tita pela sua liberdade sexual. Aquela cena final na qual os 2 amantes pegam fogo seria interpretado, uma interpretação aqui que concorre com a do doutor Ezequiel, que eles teriam encontrado finalmente um caminho de luz. Alguns críticos entendem isso como uma punição da liberdade sexual da Tita. Então, o fato de ambos os amantes serem consumidos em fogo seria uma punição final, o que leva, inclusive, alguns críticos a dizerem que o livro e o filme que o origina é um romance masoquista antiquado, combinado com realismo mágico, que é a escola da Laura Esquivel. Laura Esquivel ela é muito tributária da literatura latina, do realismo mágico, cujo grande exemplo é o Gabriel Garcia Marques. A comida nesse filme, mais uma vez aqui a ideia da sublimação, como ela transfere para o ato de preparar a comida toda a sua pulsão sexual, a alimentação acaba servindo como elo de comunicação erótica entre ela e o Pedro, entre ela, a Tita, e o Pedro. Então, em grande parte do filme, a comunicação entre os dois se dá pelo fato dela fazer a comida. Você tem também a ida dela para os Estados Unidos, onde existe a tentativa de sedução por parte do médico, que é talvez o mais bom caráter dos personagens, o mais heróico, mais idôneo, mais sério. Entretanto, a tentativa de sedução do médico não é suficiente para encantar a Tita. Ela permanece fiel ao seu primeiro amor, que ela descobre na primeira troca de olhares. Basicamente, é isso que eu tinha para dizer, e estou aqui à disposição dos senhores para a gente debater o filme, debater algumas dessas leituras e ir adiante a partir daqui. Obrigado, Renzo. Obrigado. Parabéns pela fala. Complementou bastante o nosso amigo Ezequiel. Vou falar um pouquinho aqui. Antes, eu quero falar que nós temos aqui a Guilhermina, lá de Camboriú, falando com a gente. A Ornella também. Ornella, que, se não me engano, também estava lá por Santa Catarina um tempo. A Shirley, a Suzana Sanger, o André Bonani, a Antônia que falou da comida. Agora eu sugeri uma comida, ela sugeriu um risoto para a gente. A France. Eu estou falando isso da comida, mas é interessante. Durante o tempo que o Cine Debate era presencial, a gente com frequência saía para jantar em algum lugar, daí no Bexiga, etc. E o debate continuava horas a fio ali. A gente via que tudo que nós falamos do filme tinha mais a ser falado. Por enquanto, estamos fazendo online, mas espero em breve a gente poder ir comer os nossos risotos aí, das nossas cantinas aí. Tem também alguma pessoa cujo nome eu não entendo aqui, Marina Brandt,
E a Ivone Meinão, boa noite a todos. Clarice Matoni, olá. Antônia Vital, novamente, está falando com a gente aqui. José Gladney, tem Clarice, tem Madalena Nigro, temos aqui, me perdoe algumas pessoas se eu não falar, porque são muitas, né? Cristina Matos, Ana Silva Figueiral, nossa psicopedagoga, que estamos no trabalho junto aí, Luciana Magri, a Ornella, está em Santa Catarina, sim, ela confirmou que está em Santa Catarina. Chile Gomes aprovou a ideia da pizza e do vinho para cortar o debate. Muito bem. Vamos lá, então, eu vou falar um pouquinho aqui, então, sobre... Temos duas perguntas aí, vocês já estão vendo no chat, já pode pensar e responder. Muito bem. É o seguinte, esse filme eu vou colocar assim, olha, é um filme que traz o conflito entre a tradição e a individualidade. Para se manter a tradição, que teoricamente seria para proteger de alguma coisa, de alguma forma as pessoas, na verdade acaba se destruindo pessoas, né? Eu entendo que a mãe, por todo o seu sentimento de culpa, a Helena, uma pessoa toda forte, rígida, que desqualificava sistematicamente a nossa Tita, né? Ela desqualificava sistematicamente, quer dizer, a Tita não podia ter opinião, não podia ter desejo, era um ser que nasceu para servir a mãe e ao pai. E essa é uma figura clássica na história da relação homem-mulher, da família, que, assim, ainda hoje, eu acho que em muitos lugares, a mulher, quando casa, ela precisa seguir o homem, né? Então, tem uma questão de submissão do feminino, uma destruição do feminino. Embora o filme seja um filme de mulheres, e de mulheres resilientes, vocês disseram realmente fortes, né? Mas ele é um filme que, assim, que o feminino, na verdade, ele acaba sendo destruído pela mulher não ter o direito. A irmã que casa com o Pedro, ela não pôde escolher se casava ou não. Ela casou porque tinha que casar. O casamento era uma coisa obrigatória. Naquela época, ainda hoje, em muitos lugares, bem menos, naquela época, é o seguinte, a mulher tinha 3 ou 4 destinos. Ou casava, ou ia ser freira, ou prostituta, ou a pior qualificação que existia, tem obras mostrando sobre, era a condição de solteirona. Aquilo era, assim, uma ofensa. Então, a ideia de casar era assim, casava-se até para não ficar solteira, não é porque havia desejo, ou porque a família também queria se livrar da responsabilidade de ter uma filha mulher, né? Porque o feminino sempre foi, ao longo do tempo, destruído por muitas questões, que eu não vou entrar em detalhes, não vai dar tempo aqui para nós hoje, mas o fato é esse. Então, destruído tanto que tem uma fala no começo do filme, você teve terceira filha mulher, quando você vai ter um homem? Né? A educação era assim, a filha mulher tinha pouco valor, ela era considerada um problema. Para o homem tinha charuto, festa, etc. Para a mulher, vai tem saúde, pelo menos, né? Era coisa mais ou menos assim. Então, o filme retrata muito essa cultura que em 1985, 1910, aquela época era maciça, mas que ainda hoje, em muitos lugares, ainda persiste, né? É uma questão fortíssima, e eu diria a tradição nesse aspecto acaba sendo um rolo compressor que é criada para proteger, mas destrói a individualidade. E o filme constrói pessoas sem selfie, pessoas sem direito a desejos próprios, pessoas que têm que desejar aquilo que lhes é permitido desejar, que têm desejos reativos. Então, essa é a questão do conflito, então, que tem entre a tradição e a individualidade. Temos também aqui essa questão do poder da mulher que cozinha, não é? Ela pode tanto fazer uma comida que possivelmente faz todos vomitarem ou terem diarreia e sofrerem, ou pode fazer pessoas se apaixonarem, não é? Ou ter uma sensualidade, um erotismo no ato de fazer comida.
Então, eu entendo que aqui esse poder, essa questão da comida está muito mais ligada ao jeito que as pessoas fazem, né? A arte da pessoa em fazer. Quando ela faz aquele trabalho com as rosas, aquilo ela é uma artista da culinária, né? Existem muitas pessoas que são gourmet, que fazem maîtres aí, que são artistas mesmo na arte de fazer um arroz e feijão, né? Então existe isso muito forte. Duas personagens muito interessantes do filme e que é muito comum em filmes latinos, pelo menos, que são as pessoas mais lúcidas geralmente nos filmes, são as empregadas, né? São as cuidadoras, a Nacha e a Chencha. São pessoas mais equilibradas, elas são bondosas, têm humanidade, elas se ligam à dor do outro, enquanto a mãe Helena é uma pessoa que se enrijeceu, se esfriou com o tempo, né? Temos também o Pedro, que é um apaixonado, mas assim que aceita um prêmio de consolação, de não ficar com a mulher que quer, fica com a irmã para ficar perto daquela. Tem duas alternativas para ele, ou é um frouxo ou um malandro. Porque o malandro é ficar com as duas, né? E o frouxo, eu acho que no caso dele ele era mais para frouxo mesmo. Fizesse o que Tita falou, me sequestrasse, né? Me levasse embora. Eu conheço muitas histórias dos anos 50, 60 de mulheres que fugiram com os seus namorados, com as pessoas que amavam. Isso era muito comum antigamente. No momento, acho que não acontece quase mais, porque a sociedade permite mais a mulher se expressar e fazer escolhas. Já permite bastante isso. Bastante não, permite muito mais que no passado, né? Então, agora, o traço do filme é o livro de receitas. Né? A Tita se preservou em vida pela obra que ela escreveu, a obra singela daquele livro de receita que na verdade, traz a história da família, né? E aí nós temos que o Ezequiel falou do determinismo, do destino, e eu trabalho com o conceito de script. Existem scripts familiares, são famílias que têm realmente coisas que se repetem. O pai morreu de infarto, o marido morreu de infarto, né? Existem famílias que essas coisas se repetem, mas eu entendo que não é por uma determinação de destino. Eu entendo que é por uma questão de script familiar, como as relações se travam e como as relações poderiam evoluir de forma diferente. Dentro da minha terapia, teoria de terapia que eu desenvolvo, eu chamo de cineterapia. É como se a nossa vida fosse um filme, né? E se a nossa vida, os primeiros capítulos forem muito ruins, a gente não quer viver. E se os primeiros capítulos deixarem para a gente curiosidades, desafios, coisas a esclarecer, a gente vai querer viver buscando respostas, criando, curioso, e a gente vai vivendo enredos, né? Enredado em família. Então, a Tita estava enredada numa família. Mesmo ela querendo mudar, o enredo da família a trazia de volta para aquele sistema. Ela não tinha coragem de romper. E era perseguida pela mãe, ela entrou em noia, né? Via a mãe na janela, falando com ela, sentimento de culpa, assim por diante. E já ouvi de pessoas isso, né? Eu estava saindo com um cara, coisa e tal, vinha meu pai na cabeça, falando coisas, né? Então, essas coisas acontecem com as pessoas. E eu também entendo que esse filme mostra como é que é a construção da loucura numa pessoa. Que a Tita enlouqueceu num dado momento. Se ela não enlouquece, ela morre. Aquela mãe, aquela educação, e depois a irmã repetindo o padrão da mãe, incorporando a mãe, né? Querendo que a própria filha fosse o que Tita era, e ela não percebia a infelicidade da Tita. Então, assim, então esse repetir padrão, essa coisa incorporada, que famílias vão repetindo padrões, sem uma reflexão sobre aquilo. Né? Então, a evidência que algo está errado, mas a pessoa não percebe que está errado. Nesse aspecto, a palavra casamento,
para a mulher é uma palavra ainda hoje. Eu vejo muitas mulheres que estão na vida, estão vivendo bem, fazendo o que gostam, aí conhece um cara que é uma encrenca, que é um estorvo, mas ele fala, eu estou querendo casar. Ela acredita e casa. Depois ela vai ver o que é a vida, né? Mas isso a gente vê muito, porque a palavra casamento para a mulher ainda tem um significado que às vezes a pessoa viaja, né? É a realização de um sonho, às vezes herdado mais tempo aí, né? O que mais aqui para falar? Esse filme é interessante, talvez essa neta que escreveu o livro aí pudesse se submeter a uma situação de constelação familiar, né, para entender um pouco da história dela. Eu tive a impressão que a mãe dela também morreu cedo, né? Não morreu, não viveu muito. Assim, talvez valesse a pena uma constelação familiar, ajudaria muito assim as pessoas descobrirem o script, né, o enredo dessa família para mudar o enredo. E nesse aspecto tem uma fala, se não me engano, da Tita, que ela fala: eu quero romper com essa tradição da família, né? Acho que é ela que fala essa fala, né? Muito bem, o que mais? O buraco negro foi já bem observado aí, e a cauda do vestimento, aquela cauda quando ela vai embora, comprida, que até tem uma pergunta da Ivone Meinão sobre essa cauda parece, pelo que entendi, que ela tricotava nas noites de insônia, né? E aquilo representou quantas noites ela não dormiu, né? Quantas noites ela sofreu, e a forma de ajudar a sublimar, como você falou, e eu entendo que ela não só sublimou, como recalcou também, mas ela sublimou, talvez o crochê, o tricô, aquilo que ela fez, foi um fator também que ajudou muito a que ela tivesse condição de sobrevivência. Mais duas observações importantes. Ela é uma pessoa que cozinha, sofre, mas não engordou, não ficou obesa, que seria mais ou menos esperado dentro da outra visão. E outra coisa importante, eu vou recomendar às mulheres que, quando forem ter parto normal, vão ter parto normal no México. Sabe por quê? Porque é o primeiro filme na minha vida que eu vejo 2 partos em que a mulher sofre pouco, né? De um modo geral, os filmes, as mulheres sofrem horas a fio, e aquela coisa toda, essas duas... vai lá, pum, nasceu, e já pronto, e já não teve grande sofrimento, né? É isso aí, pessoal, que eu tinha a dizer. Depois nós seguimos conversando. Vamos abrir para a plateia nossa aí, vocês comentem mais. À vontade aí, pessoal. Eu só queria reforçar a sua visão. De fato, o Pedro ele é passivo o tempo todo. O Pedro ele não tem coragem de cumprir o seu destino. Já a Tita ela é tão insistente, ela é tão persistente, tão resiliente, que ela consegue, ao final, levar adiante seu sonho, que é ficar com a pessoa que ela planejou. Claro, passa por uma série de tragédias, a morte da irmã, a morte da mãe, mas, de fato, você tem razão. Quer dizer, o Pedro ele é um frouxo absoluto, ele é uma passividade completa. Concordo plenamente com a sua visão. E mesmo um médico, que é um cara boa gente ali, etc., mas ele também falta a ele uma certa... falta ele uma certa força, falta ser mais firme, né? Inclusive, assim, ela tendo a oportunidade de ter uma relação em que ela era amada, e por uma relação em que ela era possivelmente amada, mas que ela amava, né? Faz eu refletir sobre assim, por que é que uma pessoa entra na vida da outra, não é? O Pedro seguramente entrou na vida dela de alguma forma, não com intenção, mas para destruí-la. E o médico que teria entrado para construí-la, até porque ele ajudou ela a se reconstruir, ele deu valor a ela, tudo, né? E foi muito tolerante, com coisas que muitos homens não aceitariam, né? Ela acabou desrespeitando, né? Ela acabou não dando valor a ele, né? Mas isso tem muito a ver com uma crença que eu vejo em pessoas, assim, tem pessoas que têm a crença que ela não é capaz de ser amada. Se ela acredita que ela não é capaz de ser amada, ela não dá valor àquele ser que a ama e que dá valor a ela. Ela vai dar valor àquele que a desqualifica para cumprir o seu script de vida, né? Então, é o script da nossa Tita.
as leituras mais fascinantes. Eu nunca tinha pensado nisso. Brilhante. Você abriu uma luz aqui, brilhante. Qual? Eu não entendi. Eu posso... Fale. Eu vi algumas perguntas, por exemplo, a Ivone falando da Manta e da Tita indo embora com o médico. A Maria L, o L eu não sei o que é, mas comentando que Pedro deveria ter fugido com a Tita. E também um comentário sobre a crise, né, que acho que é da Maria Luísa Costa, deixa eu ver se eu encontro, que ela deveria comentar sobre a crise da Tita, crise emocional. Eu vou juntar essas três questões, inicialmente, colocando aquela cena do banho como é o nome dela? A filha do meio? A Gertrudes. Gertrudes. Tita faz um prato de comida com rosas e codornas e tal, e aquilo se transforma ao ser comido pelos comensais, se transforma numa caixa de ressonância para todo mundo. Mas tem a caixa de ressonância mesmo é a Gertrudes, que ali assume, né, pega fogo, tudo, e nós vemos a cena de que ela corre em direção ao seu amado e que ele levanta e põe no seu cavalo e vai embora. Eu diria assim, que ela teve uma catarse e Gertrudes, e ela quer fugir foge desse lugar, não é que quer fugir. Paralelamente, a gente vê uma coisa interessante, que Pedro e Tita estão lá perto, quando está acontecendo o fogo no banheiro e tudo mais, e, num determinado momento, a mãe aparece gritando lá na porta, Tita, o que está acontecendo aqui? Se vocês puderem notar, Tita estava ela já estava subindo na bicicleta de Pedro. Pedro está com uma bicicleta, é o cavalo de Pedro. É o cavalo de Pedro, e ela estava indo, e a mãe, com a entrada, falou, Tita, o que está acontecendo aí? E ela desiste. Ela não consegue fugir em função desta entrada da mãe. Eu acho muito interessante a ideia da bicicleta ser o cavalo do Pedro. E o Pedro também, como vocês estão dizendo que é frouxo, ele realmente não sustenta a fuga, porque a coisa era para ela também ter fugido com Pedro na hora de bicicleta, né? Então, essa é uma questão. E a questão de que a crise emocional, né, a questão, a Tita não consegue, na realidade, escapar dessa pressão da mãe, desse destino que a mãe lhe impõe, e o único jeito dela escapar é na loucura. Ela enlouquece. Ela sai da realidade e aí ela escapa, sendo levada pelo médico para um determinado manicômio que, na verdade, ele põe na casa dela. E o Wimmer falou muito bem, o tempo que ela ficou insone fazendo o tricô, eu achei esse bordado dela, eu entendi como se ela tivesse, nesses momentos de angústia e de insônia e de um frio profundo, essa que é interessante, o frio profundo, que isso fosse como se ela estivesse costurando uma grinalda de um casamento que não que desejava e que não ia nunca acontecer, mas com uma expectativa dessa grinalda, porque não cobria o frio, não adiantou. E essa grinalda, por isso é que eu acho que, de alguma forma, no outro lado, perto do divino, essa grinalda serviu, na verdade, de mortalha. Ela se cobriu junto com Pedro nessa grinalda, nessa coberta que pega fogo e tudo mais. Então, eu acho que eu
tentei responder algumas coisas, não sei se dá conta. E o Wimmer e o André, aqui, que o Nani pede que eu fale um pouquinho do Cine 9, um minutinho. O Cine 9 foi um projeto, é um projeto do 9 de julho, que, como o Wimmer disse, é muito baseado no Cine Debate, tem outras alternativas, mas ele foi iniciado em março, acho que há 5 anos atrás, e o debatedor inicial lá, que inaugurou, foi o Wimmer Botura Júnior, né, que veio dar as suas bênçãos ao recém-nascido. O projeto durou uns 5 anos, até que a pandemia não permitiu que nós continuássemos. No entanto, a direção do Hospital 9 de Julho e a gente estamos interessados em retomar o projeto, estamos nos reunindo, estamos fazendo alguma força, e a ideia desse projeto é voltado aos pacientes, é voltado ele tem um pé que é passar o filme no quarto dos pacientes do hospital, discutir problemas que angustiam e tudo mais, não é um entretenimento, é uma coisa séria para discussão, e também voltado à comunidade do entorno do hospital, que, mesmo não sendo, digamos, cliente do hospital, estando em tratamento, pode aceder ao auditório e assistir o filme e discutir. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso. Espero que vocês tenham notícias breves do Cine 9. Está sem som, Wimmer. Beleza. Temos aqui a Guilhermina, que está afirmando que ficou evidente que a família é uma instituição que se ocupa em manter as permanências da sociedade. E Tita tenta romper por meio da sobrinha. É verdade, a Tita rompe isso, e a sobrinha até está contando a história como uma consequência da postura da Tita, que ela quebrou a tradição mesmo, né? E a família é uma instituição que tem várias atividades, e uma das atividades que não é das melhores dela é preservar a instituição acima das pessoas, mas isso tem mudado muito ultimamente. Nós temos a família hoje é uma família mais aberta, tem famílias com pai, segunda mãe, famílias mais amplas, e então assim a gente tem uma evolução da família no aspecto de preservar a individualidade, né? E sem destruir o coletivo, isso que é importante, né? Mas a Tita realmente teve uma postura de ruptura. Aliás, a Tita e a Gertrudes, né? A Gertrudes é uma pessoa importantíssima nessa história, né? E o Ezequiel falou quando ela vai subir na bicicleta e está acontecendo o fogo lá, e a Gertrude está no fogo, subindo lá no cavalo com o cara, a mãe se preocupa mais com a filha na bicicleta que com a filha no fogo, né? Essa mãe tinha um viés de percepção um pouco prejudicado, né? Eu acho que... Perdão. Não, eu achei curioso, porque agora que você falou da frouxidão do Pedro, a gente tem que lembrar que o pai dele, de alguma forma, exerce um papel semelhante ao da Helena. Ele leva o pai para pedir a mão da Tita, ele está presente e consente no fato de que existe uma troca. Olha, existe até uma frase no filme, olha, não se troca empadas por enchiladas. Mas ele consente, quer dizer, o pai, embora não seja uma pessoa tão ruim, tão ruim quanto Helena, ele também consente nessa opressão familiar. Ele dá o consentimento. O Pedro precisa do consentimento do pai o tempo todo. O pai foi frouxo também, né? Também frouxo. Aliás, você falou uma frase aí, as frases mais importantes do filme, na minha concepção, vêm da Nátia.
Essa não se. A Nátia ou da Tchencha? Eu não lembro qual das duas. Ela, Assim, não se pode confundir empadas com tortilhas, né? exatamente, ela encarna a sabedoria da A família, é uma panela reserva, sabe o calor do caldo. É, são frases assim maravilhosas, né? uma reserva de bondade e de sabedoria da família, embora não seja uma parte do núcleo familiar. É curioso isso, né? Mas isso é interessante. Eu vejo em muitas das nossas novelas, dos filmes, esses filmes, a pessoa que coordena, que faz as pessoas, faz as perguntas que gerem equilíbrio na patroa, no conflito filho com o pai, etc., geralmente é a empregada, né? É interessante isso, né? E não deve ser à toa, hein? Não é André. A Shirley, ela coloca uma coisa que eu também penso. Eu não acho que o pai do Pedro foi omisso. Ele repreende o filho na saída da entrevista com a Helena, dizendo como é que você pode casar sem amor. Quer dizer, ele faz essa colocação e o filho aí explica: não, eu estou casando por amor, a ficar perto da pessoa, tal. Mas o pai não interfere. Ele Mas, pareceria mais, eu acho, que com a Helena se obrigasse o filho, não, senhor. aí sim, O Mas pessoal tem aqui ele falando. faz o, ele não está de acordo. Ele não está de acordo com essa escolha do filho. Mas Aliás, uma escolha extremamente egoísta, né? Quer dizer, é um amor por si mesmo, né? Eu quero ficar perto da minha amada e não estou nem sabendo se ela vai gostar ou não vai gostar, né? Quer dizer, importa, então, eu sou o puro amor. só Isso eu, aí né? Só eu, né? é um egoísmo, né? Muito Só eu. narcisista, né? Quer dizer, é a visão Isso. dele, não se interessa se ele vai destruir a vida da família, narcisisticamente, ele se vê como uma pessoa principal e quer se inserir naquele núcleo familiar para estar próximo da Tita. A grande verdade é que esse filme mostra que muitas pessoas, naquele contexto, não têm importância, né? A Tita não tem importância para a mãe nem para a irmã, porque a irmã dela, diga-se de passagem, também não foi lá uma grande irmã, né? E, então, algumas pessoas não têm valor, né? Porque vale o que eu quero. Então, a irmã também que casa com o Pedro, também para o Pedro não tinha valor, né? Ele era um objeto intermediário de aproximação dele com a Tita. Então, ali, na verdade, a Helena e o Pedro ali não estavam percebendo bem o outro, né? Agora, a Gertrudes percebia, ela tinha os olhares, olhava assim, falou, né? E ela não aceitou e se revelou. Mas eu tenho aqui uma fala da Marina Miranda, que é a nossa debatedora do filme passado, e que sugeriu esse para a gente, né? Ela está nos parabenizando e, e falando das emoções imensas que o filme aborda, onde os laços amorosos ficam submetidos ao discurso da mãe despótica e narcísica, às heranças psíquicas transgeracionais de linhagem feminina, no qual o livro de receitas resiste ao incêndio e representa a força da culinária, refletendo o jeito singular da família metabolizar afetos. Obrigado, agradece pela reunião. Eu pedi para a Marina que fizesse comentários, que ela sugeriu o filme, e ela deve ter mais coisas a nos falar sobre ele ainda, né? Aqui essa resposta já foi dada, não é? Aqui a Gladney, ela confirma que ainda hoje a mulher é cobrada para casar e ter filhos, né? Exatamente, é muito criticada mesmo. Isso é uma verdade, ainda é assim. Já melhorou muito, né? Antes era muito, né? Ezequiel, tem alguém aqui que assistiu já vários filmes bons e lá no teu Cine 9, Que bom. né? Eu não deu para ver o nome da pessoa, por isso que eu não falei. Isso é verdade. A Marlene, né, diz que a única pessoa que realmente amou foi o médico, né? Sabe assim, eu diria o seguinte: eu acho que esse médico era um bom sujeito, mas
mas ele falava com ela, mas ele falava assim, não falava como assim, ele também não a percebia. Ele falava por ela assim como uma projeção dele, digamos assim, né? Ele tinha um sentimento pela dor dela, mas ele parece que não a percebia como pessoa. Tem uma coisinha que faltou ali, né? Mas ele era realmente uma pessoa capaz de amar ali, né? É uma abordagem muito mais paternal do que de amante, né? Ele É, tem uma relação paternal com a Tita, né? é, uma relação paternal, é. De qualquer jeito, quando ela está dizendo que dormiu com um homem quando ele estava viajando e tal, e ele faz aquele discurso de que se você me escolher, isso não tem problema, mas se você não me escolher, eu vou parabenizar Pedro. Então ele sabe que esse Ele homem, é eu amo bonzinho Pedro. demais, vai. Vou e exigir dele que a coloque no lugar que você merece, É. né? Mas ele não é tão alheio assim, o que está acontecendo. Porque foi surpresa para ela que ele falasse o nome Pedro, né? Mas assim, eu acho que ele é bonzinho demais, né? O que eu Ah, elogiei, perdão. não, não, diga. O que eu elogiei foi essa leitura do Wimmer, que eu nunca havia prestado atenção, de algumas pessoas que não se acham dignas de ser amadas, elas acabam desprezando quem as ama. Foi uma leitura que abriu minha cabeça. Eu nunca tinha pensado nessa abordagem pelo Isso, filme. isso é, isso é baseado nos irmãos Marx, né? O Groucho Marx. Eu Nunca entraria de sócio num num clube que me clube que me aceitasse como aceitasse. sócio. É exatamente isso aí, é isso, né? Como que eu posso? Esse cara me ama, me trata bem, eu não mereço isso, vou fazer um O Weber estrago. bebeu na Na fonte fonte do Groucho marxista. Marx. Né? Na fonte marxista. Você é marxista? Eu sou grouchista. Grouchista, que é muito melhor. Muito bem. Tem uma fala aqui da Madalena, nossa amiga, muito, muito bonita, que ela diz assim: apesar do domínio masculino na sociedade da época, as mulheres desse filme são fortes no seu espaço doméstico. Elas curam, dão ordens, colocam a punção nas receitas. Os homens são fracos, dominados. Não, e a Gertrudes vai além disso. A Gertrudes é uma líder militar, ela não é líder só no âmbito familiar. A Gertrudes ela se torna generala, É, ela amedronta, inclusive, seus soldados. Quando ela fala, os soldados tremem, ela tem isso mesmo. uma força brutal. Mas essa visão que o homem é forte, etc., eu acho que é uma visão assim, é uma visão, vou dizer, uma visão superficial, porque a força do homem é muito mais a questão da violência, da força física, mas as questões que mudam mesmo, que dão. Sempre tem mulheres importantes e fortes ao longo da história, ou que mobilizam os homens, ou que manipulam os homens até, ou que motivam os homens. Nós vamos ver aí, você vai pegar aí na Isabel de Costela, da Castela na Espanha, Elizabeth, né? Ou aquela que nós estamos preocupados aí, que o Ezequiel ficou preocupado, que mundo nós vamos deixar aí para Elizabeth, né? Mas então a história tem mulheres que são fortes na questão do caráter, do sentimento, e eu entendo que a força das pessoas está na emoção, não está na razão. E isso vem do feminino, né? O que, na minha concepção, a lógica não explica a vida nem justifica a vida. O sentimento, a emoção é que explica e justifica a vida, e isso nós temos tido mais do universo feminino que do masculino até há pouco tempo. Ultimamente tem melhorado isso, mas a força mesmo vem da questão da mulher, né? Até em Shakespeare, se a gente parar para pensar, a Lady Macbeth é, na verdade, o motor de todas as atividades que levam o Macbeth a matar o rei e tudo isso. Ela é a força que empurra o marido o tempo todo. E aí eu pergunto, o que faz o homem? O homem vai ser um guerreiro para quê, né? Ele vai para mostrar para quem? Para a musa dele,
para a mulher do sonho dele, né? Então, assim, essa fragilidade da mulher é uma falácia na minha concepção. Acho que a mulher é forte, sempre foi, né? Eu queria perguntar para o Renzo uma coisa, Renzo, se você me permite. Vai ser uma honra. Eu achei interessante a ideia de que a Helena pudesse ter, entre as causas da raiva dela, o fato da Tita ter nascido, ser filha do mestiço. Mas não. Quem é filha do mestiço, segundo a fala inicial no filme, aquele cara que traz a notícia de que ele não é responsável sozinho pelas 3 filhas, né? E aí diz que a Gertrudes é filha do... Isso. Então, eu achei que a Gertrudes que é a filha, eu tomei isso. Então, eu gostaria de, se eu entendi mal, se você pudesse esclarecer. E o doutor Edmilson, que está nos assistindo, ele teve um problema com a internet, ele acabou não perdeu uma parte. Ele está aqui perguntando quem pode, e eu acho que você, Renzo, pode, porque foi muito lindo o que você falou, ele quer saber por que o nome do filme Água para Chocolate, se você poderia repetir, Claro, se não for incômodo. De jeito nenhum. Doutor Edmilson, eu pesquisei, doutor Edmilson, o que eu pesquisei é o seguinte: no México, ao contrário do Brasil e dos Estados Unidos, o chocolate é feito com água. Então, você vai misturando o cacau com a água para obter o chocolate. E a expressão que se a pessoa está como água para chocolate é porque a pessoa está muito excitada sexualmente. Então, na verdade, vem de uma gíria que, muito possivelmente, nós, na tradução, não conseguimos entender, mas como água para chocolate é uma pessoa profundamente excitada. Essa é a explicação que eu fui pesquisar. E a Marlene Mendonça, ela pergunta uma coisa: uma mulher que não passou pela atividade gestacional pode produzir leite? Pode. Tem certas medicações psiquiátricas que dão como efeito colateral a produção de leite, podendo a mulher, inclusive, evidentemente não estando nem grávida, nem podendo até ser uma moça virgem. São remédios antipsicóticos que podem ter ação. É homem, né? Evidentemente, não era o caso da Tita, que até então ela não era louca. E esses remédios não existiam naquela época. Mas tem essa possibilidade. Tá. Aqui a Antônia Vital pergunta, comenta sobre o que eu disse sobre o casamento, etc., e pergunta por que uma pessoa entra na vida da outra. Essa é uma questão que eu faço sempre que eu lido com pessoas, entendendo por que uma pessoa entra na vida da outra. Eu percebo muitas vezes que uma pessoa entra na vida da outra para destruir a vida da outra, outras para construir. E as pessoas estão envolvidas no seu enredo, né, e não percebem aquela dinâmica que muitas vezes é destrutiva, e uma pessoa vai alimentando a outra naquela relação, vão entrar numa folia D, numa loucura 2, e vão se destruir. Tem, claro, essas histórias, geralmente com muita manipulação, muito ciúme, né? Então, uma pessoa entra para, de alguma forma, destruir a vida da outra, ou para se destruírem juntos. E tem pessoas que entram para construir e outras que entram sem grandes complicações, sem grandes problemas, para fazer uma vida que não gera filme, né? Porque filme só se gera porque a Tita passou pelo que passou, né? Talvez pudesse ser feito um filme se a Tita tivesse fugido com o Pedro. Era um outro filme, esse seria outro debate, né? Mas, assim, então a ideia é essa. Essa é uma pergunta que eu faço às pessoas. Por que tal pessoa está na sua vida? Para te ajudar a construir, para partilhar ou para te ajudar a se destruir? Eu vejo muitas pessoas que estão juntas para se destruir e é difícil mudar esse tipo de relação, porque nem sempre essa questão da destruição que eu falo não é porque as pessoas são más, às vezes são ótimas pessoas com relações ruins. E se muda a relação,
elas podem se construir. E o que atrapalha aquela relação, muitas vezes, são coisas da tradição, coisas herdadas da família, culturas diferentes, a necessidade de ter razão, a falta de escuta. Mas se a escuta e se muda a relação, as mesmas pessoas que podem estar se destruindo juntas, podem se construir juntas. Então, essa é a resposta aí para você, Antônio. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que eu estou aqui na condição de debatedor, não para fazer perguntas, mas quando você falou da loucura 2, quando alguém entra na sua vida para te destruir, não é com o teu consentimento? Também não existe aqui um problema de autoestima, de você achar que merece essa destruição? Sim, não, sim. É uma A pessoa não entra na sua vida porque ela invadiu. De alguma forma, tem alguma senha sua que ela acessa e vai, né? É a questão da sedução. Eu falei a palavra casamento há pouco tempo. Eu me lembro de uma história que eu, por uma coincidência, 2 ou 3 pacientes minhas me contaram a mesma história e era o mesmo fulano que por sinal, eu acabei conhecendo um dia, por mais uma pessoa que me contou a história dele, que ele era o seguinte, ele saía com uma mulher na primeira noite, ele tinha um carrão, abria a porta, simpático, levava para um restaurante caro, etc. Aí ele ia para o Morumbi num determinado terreno e mostrava, aqui é a casa onde eu quero construir a casa com a qual eu vou viver com a mulher que eu amo. Todas as mulheres que ele fez isso caíram na conversa dele, né? E aí todas se deram mal, tá certo? Porque ele usava as palavras que acessavam o inconsciente, o desejo daquela fantasia daquelas pessoas, né? Então, existem esses chavões e às vezes as pessoas se encantam, né? Eu até digo assim, se quer conhecer uma pessoa, quer conhecer o amor verdadeiro, você tem que conhecer a raiva, tem que conhecer a pessoa contrariada. Se você tiver com alguém que você nunca contraria e nunca se vê contrariada, você não conhece a pessoa, né? Você só conhece a pessoa quando tem uma opinião diferente, uma visão diferente, uma contrariedade. Então, o verdadeiro amor passa por conhecer a controvérsia, conhecer o ponto de vista diferente, conhecer até mesmo a raiva, né? Então, isso é muito importante, né? Aqui, Iaci, lá de Vitória, Espírito Santo, manda parabéns para mim. Aqui a Clarice Martoni. Isso, né? Que o sentimento de culpa é muito presente, a mãe pecou, entre aspas, descontentita, né? Concorda que o Pedro foi frouxo, né? Muito bem. Quem mais? Torcendo para o Cine 9 voltar, tá vendo? O pessoal quer ver mais filme. O Edmilson quer parabenizar os debatedores. A Gertrudes trabalhou num bordel, foi o que a mãe falou, né? No momento da história ali, e rejeitou, mas depois ela virou. Ali é interessante, ó. Isso não sei se ela trabalhou num bordel, isso foi não dito. está claro, mas teve alguém que a contadora da história, né? Ela dizia o seguinte, que o cura disse para a mãe que trabalhou no bordel, da onde ele sabe isso? Ela sabe-se lá de onde que ele teve essa informação, o padre. Eu acho que esse padre ele tinha um caso com aquela senhora que toda hora punha o dedo na comida, era a fofoqueira, ela era maldosa. O filme estava falando de pessoas maldosas. Eu conheço quando uma mulher está grávida, só de olhar. Tudo ela fazia. Era uma bruxona. O dedo se aproximava, ela dava uma dica. Era terrível essa mulher. E eu acho que ela era a casa do padre. Quando começou a chover no casamento da Esmeralda, todo mundo foi para os carros e o padre lá meio abraçadinho com ela. Eles dão as mãos, exatamente. Então. E, aliás, só como uma coisa, você falou do casal, que é o Aral e a escritora, né? Tem aí a Esmeralda, que aparece só no casamento e no fim do filme.
ela tem o sobrenome Aral também. Deve ser filha do casal. Possivelmente, eu não tenho Esmeralda, né? certeza, eu não tenho certeza, mas pode ser que Mas seja. é Aral, né? Também deve ser. E é curioso que o nome da menina que, de alguma forma, sobrevive a esse destino imposto, até por sugestão da própria Tita, é Esperança, né? Esperança. Mas é uma esperança que se realiza, porque essa esperança estava por ser chamada de Tita, porque ela nasceu no sofrimento, não pode se casar, e é a minha filha Esperança, minha única filha, vai ser aquela que também não vai se casar, para seguir a tradição, não vai se casar e vai cuidar de mim. E a Tita põe esperança no sentido de que vamos conseguir acabar com essa tolice, com essa tradição. Ela não vai ser uma é nova uma Tita, esperança né? que se... Ela não vai ser uma nova Tita, exatamente isso, perfeito. Exatamente. Então, você vê como que é a questão que eu falei de família. Às vezes a tendência de repetir coisa, repetir o nome, dando as mesmas atribuições que foram dadas à Tita. E a Tita, saudavelmente, ali, falou, não é isso. Ela quebrou a tradição e falou, vamos fazer outra história para essa menina, né? Essa história para essa menina. E por isso que eu digo aí que não é o que eu vejo que não é destino, mas é script, né? Foi uma mudança de atitude, mudou o enredo da vida daquela moça, né? E aqui a Maria Luísa fala sobre... Acho interessante, desculpe, Fala. eu acho muito interessante uma pessoa se queixa de uma certa situação que ela vive com a outra pessoa. E a mudança de atitude tem que ser dela, não da outra pessoa. Sim, claro. Porque você não consegue mudar a outra pessoa. A outra pessoa só vai mudar se ela quiser mudar. Sim. Às vezes você não consegue mudar a si mesmo, né? A Tita não conseguia até um determinado momento mudar a si mesma, mas pelo menos essa é a única chance que tem de você atuar diretamente, é mudando, focando a si, não vendo, por exemplo, os defeitos dos outros, mas por que eu me submeto a isso? Exatamente, né? mas é O que isso eu estou fazendo aqui? Exatamente. Por que a pessoa isso que pode mudar. É o que eu estou querendo com isso, o que eu estou permitindo com isso, né? Sem dúvida. Inclusive, o Cine Debate, no começo, o Renzo, antes de começar o debate, conversando com a gente, perguntou da criação do Cine Debate. Quando eu criei o Cine Debate, em 1997, eu criei baseado numa teoria de um psiquiatra que eu sou muito fã dele, chamado Edouard de Bono, Eduardo com W, né? De Bono, que é um cara lá de Cambridge, de Oxford, um cara lá da Inglaterra. Ele é de Malta, mas radicado por lá, e tem obras maravilhosas. E ele é muito pouco conhecido no Brasil até. E ele falava que existem três formas de aprendizado: o aprendizado pelo instinto, o aprendizado direto e o aprendizado indireto. O aprendizado direto é quando você aprende com a tua experiência. Você bate a cabeça e aprende que dói. Esse é o aprendizado fiel, porque você aprende de verdade, mas é perigoso porque você pode não sobreviver à batida na cabeça. E o aprendizado indireto, ele é seguro, porque você não aprende com a tua dor, mas ele não é fiel, porque você aprende com uma coisa que te foi contada. E aí eu estava refletindo sobre os romances que eu li na minha vida, sobre os filmes que eu vi na minha vida e que mudaram, me fizeram mudar coisas importantes da vida, que os filmes mexeram comigo e fizeram tomar decisões importantes. E vi o seguinte, que o cinema, como a literatura, o teatro, o romance, ele tem o poder de te trazer, você sente a dor do personagem, você vive o personagem, portanto, o aprendizado é direto, sem a consequência. Então, o filme, a arte, ele tem as qualidades do aprendizado indireto com as qualidades do aprendizado direto. E aí eu falei, vou criar o Cine Debate, porque eu via muita campanha para reprimir programas de televisão, para proibir, etc. Eu falei, não, a ideia não é proibir as coisas, a ideia é gerar nas pessoas o aprendizado com a dor do personagem e também levar o seguinte,
Nós vimos o mesmo filme aqui, várias pessoas viram conosco ao mesmo tempo, ou o mesmo filme, agora não é ao mesmo tempo, mas é o mesmo filme, e todos nós tivemos percepções muitas vezes diferentes, e nenhuma melhor que a outra, nenhuma mais importante que a outra, e elas podem ser complementares. Então, a minha ideia era essa para desenvolver a ideia de resolução de conflitos em família e instituições, em que as pessoas pudessem olhar para o mesmo fato e perceber que há interpretações diferentes e nenhuma mais verdadeira. Eu aqui no Cine Debate, eu aprendi muito com observações de pessoas, e como aprendo com os debatedores, mas assim, de repente você tem lá no Cine Debate presencial uma pessoa ali que você olha ali e fala, uma pessoa quietinha, tá escondidinha, de repente ela faz uma pergunta ou um comentário que você fala, que maravilha, por isso que vale a pena o Cine Debate, né? Percepções diferentes que podem se integrar e se integrar, né? Então, isso é muito importante. Então, essa que é a ideia. E aqui nós estamos vendo isso, né? Muito bem, aqui a Maria Luísa fala sobre a frustração da mãe, por não ter vivido o grande amor, por não ter tido filhos homens, por invejar a própria filha. Aquela mãe é uma senhora, infelizmente, bastante frustrada, né? Ela não pôde ser... É aquela questão, ela amou possivelmente o mulato, né? Mas ele era um mulato, como que ela podia casar com um mestiço, né? Como que seria isso? Então, ela casou com um cara formal, né? Que é a mesma história da Tita, desse aspecto, né? Então, exatamente, a mãe tinha uma frustração muito grande. Aliás, quando você vê pessoas autoritárias e rígidas dessa compostura, não se aproxime, seja forte, não tenha emoções, você vai entender que aquela pessoa, na verdade, sofre muito, só que não admite, né? Não pode perceber. Viber, tem aqui uma pergunta para nós, eu não sei responder. Talvez você. A Gladine é uma enfermeira, dá o nome de Júlio, com a qual eu trabalho, excelente. Ela diz o seguinte: qual a opinião da gente? Se o destino já está pronto ou se nós fazemos o nosso destino? Repete. Se o destino já está pronto, aquela questão do determinismo, ou nós fazemos o nosso destino? Bom, eu acho, eu vou dizer o que eu penso, pode ser, eu penso o seguinte, a gente tem traços genéticos importantes que determinam muitas coisas, potencialmente muitas coisas, mas temos também a epigenética que interfere nesse processo e temos a capacidade de alimentar, confirmar as questões genéticas, desenvolver as doenças, ou não, nós temos conhecimento para isso. Eu entendo que há algum grau de destino, mas há um grande grau de script que pode ser mudado. Aliás, hoje eu vi passando na internet, não li um trabalho de neurociência dizendo que não existe livre-arbítrio. Eu não fui a fundo, não sei dizer, mas contraria o que eu estou dizendo, né? É curioso que eu lembrei da frase acho que é do Ortega y Gasset, que diz que eu sou eu, mas as minhas circunstâncias, né? Quer dizer, eu entendo que exista uma parcela, quer dizer, quem sou eu para entender diante de dois psiquiatras? Não, relaxa aí. Mas eu entendo que você tem as suas inclinações, mas, de qualquer forma, as tuas circunstâncias também moldam a tua vida e te levam para determinados caminhos, te empurram para determinados caminhos, né? Quer dizer, existe essa combinação das circunstâncias que cercam a tua vida com as tuas inclinações naturais. Como é que vocês veem isso, por favor? Sim, eu acho que é assim. É isso. Existe, sem dúvida. Aqui a Madalena Nigo diz, né? Eu acho que se passa emoções e sentimentos ao cozinhar. Eu já estraguei uma comida que preparava contra a minha vontade. Não tenho dúvida que isso acontece. E tem um filme que eu quero, não achei o nome ainda, não lembro o nome, que é um filme que é com Charles Boyer, um francês, um filme antigo. E ele tem um filme, tem uma moça que tem um concurso de cozinha, de comida, e todas têm que pôr a comida no forno.
e tirar num dado momento. E aí, na hora de tirar a comida, todas tiram, essa aqui vai tirar, a comida não foi cozida. E ele fala, o que aconteceu? Você não desligou o fogo? Não, eu não acendi. Aí ele falou o seguinte, então é o seguinte, quando a pessoa liga o forno e esquece de desligar, é porque está apaixonada. Quando põe a comida no forno e não liga o fogo, é porque está triste. É uma fala interessante do Charles Boyer, um filme que eu quero achar esse filme ainda. E, às vezes eu procuro alguns filmes antigos e aí não consigo achar porque eu não lembro o nome, mas é interessante. Charles Boyer é um ator francês maravilhoso do passado aí, né? Então acontece mesmo. Muito O bem, André pessoal. aqui, Eu estou o tentando André, ajudar, buscando aqui a obra do Charles Boyer, mas são 90 filmes, eu não vou conseguir encontrar. Eu Se não me pensei que engano, é o que pudesse tinha uma trazer alguma princesa. contribuição, mas não consegui. São Nós 90 vamos ver o, depois. o Vimer, o Ah, André está dizendo aqui que Deus não ajuda quem não, sabe o que que é? quem não sabe o que quer. Isso. Eu acho assim, eu acho que Deus não ajuda quem quer que ele faça o trabalho pela pessoa, É. né? Inclusive Quem não, decidir. tem a história, a brincadeira, né, do sujeito realmente extremamente religioso que toda segunda-feira pedia com muito fervor a Deus que o ajudasse a ganhar na loteria. Independente do pedido dele, mas o fato é que ele era tão fervoroso que Deus lhe apareceu em voz e disse: meu filho, eu vou lhe ajudar a ganhar na loteria, mas pelo menos joga na loteria. Tem gente que espera de Deus mais do que deve, Então, né? quer Mas dizer, é isso mesmo. precisa fazer alguma coisa, viu, André, para ser Tá. ajudado. Pessoal, tem várias pessoas elogiando a gente, está no nosso horário já. Eu quero falar aqui da Clarice Matoni, que disse que gostou da atitude da, da, que foi? Gertrudes. Da Gertrudes, e hoje fala que hoje o almoço é igual a conta bancária. Nem todo, mas não, né? Vamos em frente, tem alternativas. Vamos lá. Eu quero aqui primeiro agradecer a nossa plateia que mais uma vez participou, enriqueceu o debate, e que faz perguntas, e que recomenda, e que é uma alegria para a gente fazer esse trabalho. Quero agradecer ao Renzo, e quero agradecer ao Ezequiel pela brilhante apresentação dos dois, dizer que vocês já são eternamente convidados para os próximos debates no ano que vem, ou eventualmente esse ano ainda, e que eu agradecer a presença de todos, agradecer ao pessoal da retaguarda da PM, essas meninas, esses rapazes aí, que sem eles a gente não teria conseguido sobreviver 25 anos, porque a produção é fundamental, eles são muito talentosos e dedicados, e às vezes têm uma paciência enorme em nos informar 3, 4 vezes sobre o link, sobre alguns detalhes, porque eles têm a habilidade da tecnologia, a gente, embora mais velho, está aprendendo ainda, né? Muito bem, quero agradecer a todos, então, até o próximo filme, que vai ser em junho, vai ser um filme sobre uma história real, acho que é um belo dia na vizinhança, um lindo dia na vizinhança, assim, um filme muito interessante, e vamos ter 2 debatedoras da área da educação falando debatendo com a gente, tá bom? Até a próxima e abraço a todos vocês. Muito Abraço. obrigado. Muito Abraço. obrigado. Tchau. Obrigado, meus Valeu, queridos. valeu. Uma honra enorme estar com vocês. Muito Valeu, obrigado. prazer. Foi Beleza. ótimo. Até, um abraço.